Olá a todos, meu nome é Daniel Suslik Zilberstein, eu sou médico especializado em reprodução humana aqui em São Paulo e eu vim falar para você sobre um assunto que traz bastante ansiedade, bastante preocupação para todos aqueles casais que desejam engravidar, seja de forma natural ou também por alguma forma, alguma técnica de reprodução assistida. Eu estou falando daqueles casais onde o marido ele recebe o espermograma e ele vê no laudo, no resultado do exame, que ele não tem espermatozoides no ejaculado. Então, ciente disso, nós vamos conversar um pouco sobre todo o universo da azoospermia, e para isso eu trouxe alguns slides que eu acho que podem nos ajudar de uma forma bastante significativa a entender melhor todo esse processo, tudo que envolve o mundo da azoospermia. Então, como eu comentei, eu sou um médico especializado em reprodução humana, eu sou o atual coordenador médico do Fleury Fertilidade e diretor médico da DSZ Medicina Reprodutiva, minha clínica de reprodução. Sempre passa na cabeça de muitos, inclusive especialistas em reprodução humana, que nós chamamos de infertileutas, que basicamente são urologistas e ginecologistas voltados para a parte da avaliação e tratamento da infertilidade, também de pacientes, que o homem exospérmico basicamente é uma verdadeira loteria para se conquistar uma gravidez. E, de fato, a gente tem uma grande população de homens inférteis que são azospérmicos. Hoje nós temos 15% dos homens inférteis com diagnóstico de azoospermia. E da totalidade de homens no mundo inteiro, sejam férteis ou não, 1% dos homens vão ser inférteis por terem azoospermia. Nós temos dois tipos de azoospermia, a obstrutiva, que é basicamente aquela que a gente encontra nos homens vasectomizados, em homens que têm fibrose cística, ou seja, uma interrupção do canal deferente, onde os espermatozoides também não passam, como se fosse uma vasectomia natural, e infecções do epidídimo do testículo que geram uma obstrução local e fazem com que esse espermatozoide não saia. Existem outras causas menos frequentes, menos comuns, mas essas eu colocaria como as principais. E nós temos a azoospermia não obstrutiva, também chamada de ano aqui para facilitar nossas nomenclaturas. E essa azoospermia, ela infelizmente ela é mais comum do que a obstrutiva. O que é a não obstrutiva? É uma dificuldade de produção de espermatozoides. Enquanto na obstrutiva, a gente sabe que o homem produz espermatozoides. Na não obstrutiva, existe uma ausência completa de produção, e aí não tem o que fazer, né? Ou sai tão pouquinho, produz tão pouco, que não consegue sair no ejaculado, e aí a gente tem alguma chance de encontrar espermatozoides, né, e trabalhar em especial com as técnicas de reprodução assistida. As causas genéticas são as mais comuns, a gente pode citar a síndrome de Klinefelter como a mais frequente, encontrada quando a causa é cromossômica. A gente também tem as microdeleções dos genes do cromossomo Y, e também tem outras causas incertas, como outras origens genéticas infecciosas, como, por exemplo, aqui eu coloco a cachumba, né? A infecção da cachumba, quando recolhe, quando desce para o testículo, é uma das causas de azoospermia não obstrutiva, e outras causas que nós chamamos de idiopáticas, que simplesmente é um nome bonito para dizer que é uma ignorância médica, que a gente ainda não tem o conhecimento de todas as causas que geram uma azoospermia não obstrutiva. O fato é que quando o homem não produz espermatozoides por ser não obstrutivo ou por uma falha de produção, a gente tem algumas linhagens celulares que são mais propensas a nós encontrarmos espermatozoides no testículo ou não. Então, quando nós temos uma linhagem de baixa celularidade, chamada hipoespermatogênese, nós temos uma chance muito legal de encontrar espermatozoides no testículo e trabalhar na fertilização in vitro. Já na parada de maturação, essa chance é um pouco menor, chegando a 40%, talvez 50% dos casos onde a gente pode encontrar espermatozoides. E nós temos uma outra citologia testicular, chamada síndrome de célula de Sertoli, ou parada de maturação, onde mesmo assim a gente ainda consegue encontrar espermatozoides em até 25%, 30% das vezes. Então,
Mesmo nos casos de azoospermia não obstrutiva, pessoal, nós temos chance de encontrar espermatozoides. Agora, qual a chance de gravidez, né, na parceira de homens com azoospermia não obstrutiva? Bom, elas realmente não são altas, mas elas giram ao redor de 30%. Ou seja, se não é alta, ela também não é insignificante. E a gente pode tentar e deve sempre ir atrás desses espermatozoides escondidos dentro do testículo. O que a gente pode fazer? O que o paciente pode fazer para melhorar as chances de aquisição de espermatozoides testiculares antes de indicar um tratamento de fertilização in vitro? Existem várias coisas. Então, basicamente, não é simplesmente chegar lá e fazer uma biópsia testicular e dizer tem, não tem, e vamos em frente. Não, a gente pode fazer algo que nós chamamos de otimização da função testicular. Procurar, primeiro, entender melhor como é que está esse testículo do ponto de vista hormonal, entender todas as causas que podem gerar um prejuízo na função testicular e elaborar um tratamento para isso, para otimizar essa função dos testículos. Então, claro que nós precisamos equilibrar os hormônios e quando existe um hormônio como FSH, que é a gasolina do testículo para produzir espermatozoides, como a testosterona, que eu considero o óleo do testículo para ter uma boa produção de espermatozoides, nós podemos entender melhor como é que está o equilíbrio desses hormônios. E aí, de acordo com os desequilíbrios, os desbalanços, nós podemos iniciar com remédios hormonais, seja o citrato de clomifeno, o famoso Clomid, inibidores da aromatase, o HCG, né? Todos eles são hormônios que nos ajudam a otimizar melhor hormonalmente esse testículo para que ele consiga trabalhar, responder, produzir com mais espermatozoides, de acordo, claro, com aquela celularidade mais preponderante que a gente encontra no testículo. Nós precisamos corrigir tudo aquilo que pode ser corrigido, né, como, por exemplo, varicocele. O homem que tem varicocele, que é a principal causa de infertilidade masculina, se tem varicocele, vamos corrigir, vamos melhorar a temperatura testicular, vamos diminuir os radicais livres presentes para que a gente consiga ter um funcionamento do testículo melhor. Usar antioxidantes, vitaminas, né? Isso pode sim ter uma ajuda, né? Se o paciente é obeso, perder peso, se o paciente é muito sedentário, vamos melhorar a vida, o estilo de vida desse paciente, vamos melhorar a alimentação, vamos voltar a fazer atividade física, vamos parar de fumar, vamos beber o mínimo possível de álcool, vamos ter uma vida mais plena, com saúde, porque isso pode se traduzir também numa recuperação de função testicular. E eu sempre falo isso para os meus pacientes, e eu sempre indico tudo aquilo que a gente pode fazer para ter uma resposta melhor ao tratamento. Claro que a técnica cirúrgica também está muito relacionada às chances de encontrar espermatozoides. A técnica mais simples é a punção de testículo. A gente está vendo aqui nessa figurinha pequena, onde uma agulha ela entra dentro do testículo para encontrar espermatozoides. Gente, é quase como encontrar uma agulha, né, num mar extenso. É muito difícil. Nós temos a biópsia de testículo, que é essa figurinha aqui, onde a gente faz uma pequena incisão testicular e aí a gente busca pequenos fragmentos de testícula, a procura, ela é um pouco mais efetiva que a punção. E nós temos, por fim, a microdissecção testicular, que é essa figura aqui, onde a gente abre o testículo inteiro, onde nós encontramos todos os túbulos seminíferos e nós vamos ativamente à procura, olhando com o microscópio, né, pontos onde a gente pode encontrar uma celularidade mais favorável para a produção de espermatozoides. Uma microdissecção testicular hoje é o padrão ouro. A gente consegue ter 1,5 vezes mais espermatozoides do que nas biópsias comuns realizadas. Não adianta fazer um bom procedimento cirúrgico se a gente não tem também um bom laboratório junto conosco. Então, manipular bem esses fragmentos que nós tiramos à procura de espermatozoides, né? Caso a gente não encontre, usar substâncias que possam ajudar a ter uma lise dessas células e
mostrar com mais facilidade, né, encontrar com mais facilidade espermatozoides. E nós temos também a centrifugação do material, que é uma outra opção para a gente também ter acesso mais fácil aos espermatozoides que estão escondidos, né, nos túbulos seminíferos. Portanto, será se realmente o resultado de uma reprodução assistida em homens azospérmicos não obstrutivos pode ser considerado sorte? É realmente uma loteria? Não, pessoal. Claro que não. A gente sabe as dificuldades, a gente sabe que nem todos os homens vão ter espermatozoides no testículo, mas se esse homem ele for bem manejado clinicamente, se esse homem for bem operado, se tiver uma boa avaliação laboratorial de todo o material que é buscado pelo cirurgião no procedimento, a gente pode sim ter espermatozoides, utilizar nos óvulos da esposa, da parceira, e aí a gente conseguir esses 25, 30% de chance da conquista de uma gravidez de um bebê saudável em casa. Eu queria agradecer pela oportunidade, espero que essa mini aula sobre a zoospermia possa, né, trazer um pouco de esperança, de tranquilidade para os casais que se deparam com essa situação, e com isso, né, que vocês consigam realizar realmente, né, encontrar um médico e que consiga realizar um tratamento que seja o mais adequado para vocês. Muito obrigado.